Medidas de segurança. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos iniciar conceituando. Medidas de segurança é uma espécie de sanção penal de caráter preventivo, fundada na periculosidade do agente, aplicada pelo juiz da sentença por prazo indeterminado, aos inimputáveis ou semi-imputáveis, né, de forma eventual, e a finalidade é evitar que eles tornem a delinquir. Existem alguns sistemas de aplicação da medida de segurança. Nós temos dois principais sistemas. Na verdade, são estes, né? Os dois sistemas, o vicariante e o duplo binário. O sistema vicariante, ele só permite a aplicação de uma espécie de sanção penal. Já o sistema duplo binário, ele permite a aplicação cumulativa da pena e medida de segurança. E por que explicar esses dois sistemas? Porque até a reforma que o Código Penal teve em 1984, o sistema adotado foi justamente o duplo binário. Então, antigamente, até a reforma de 1984, o sistema era o duplo binário. Atualmente, o sistema adotado é o vicariante. Então, pelo sistema vicariante, só é permitido a aplicação de uma única espécie de sanção penal. Então, ou é aplicada a pena, ou é aplicada a medida de segurança. E jamais, nunca, os dois, pena e medida de segurança. Ou um ou o outro. Pois bem, quais as principais distinções, diferenças entre pena e medida de segurança? Inicialmente, a principal diferença quanto ao fundamento é que a pena ela possui caráter retributivo, caráter preventivo, conforme nós inclusive já conversamos em sala de aula. Já a medida de segurança, ela possui caráter curativo. E outra diferença é quanto à duração. A duração da pena, como também nós já estudamos em sala, a pena, quando ela é aplicada, ela tem um período que determinado aonde? Na sentença penal. Então, é exigido uma duração, né? Porque, na verdade, são vedadas penas de caráter perpétuo. E já a medida de segurança, não há previsão de um tempo, da determinação de um tempo. Né? Então, nós podemos dizer que as medidas de segurança, elas podem ser aplicadas por períodos indeterminados. Agora, quanto a distinção quanto ao destinatário. O destinatário da pena são os inimputáveis e semi-imputáveis. E esses semi-imputáveis são aquelas pessoas que não são consideradas perigosas. Já a medida de segurança, ela é destinada aos inimputáveis e semi-imputáveis. Perdão, fiz uma confusão aqui. A pena, ela é destinada aos imputáveis e aos semi-imputáveis. Já a medida de segurança, ela é destinada aos inimputáveis e semi-imputáveis. E esses semi-imputáveis, a lei prevê que a periculosidade dessas pessoas precisam ser demonstradas
pericialmente, tá? Então essas são as principais diferenças, né? Primeira diferença quanto ao fundamento, segunda diferença quanto à duração e quanto ao destinatário, quer das penas, quer quanto às medidas de segurança. Essas são as principais distinções. Agora, nós vamos prosseguir com relação aos fundamentos. Para que a medida de segurança seja aplicada, existem alguns pressupostos a serem obedecidos. E que pressupostos são esses? Inicialmente, nós temos o pressuposto de que é necessário que haja prova de que o acusado cometeu um fato que é típico e antijurídico. O que significa um fato ser típico? Um fato ser considerado típico significa dizer que há uma descrição normativa. Então, o fato é típico quando ele está previsto no Código Penal, quando ele está previsto na lei. Então, esse é um fato típico. Além de ser fato típico, ele também precisa ser antijurídico. E o que significa ser um fato antijurídico? Significa ser um fato que, por exemplo, o agente, ele agiu, se ele agir em estado de legítima defesa, a título de exemplo, nós estamos o quê? Nós estamos diante de um caso que exclui exclui essa criminalização, esse fator que leva esse agente a, a pagar por aquilo que ele cometeu. Por quê? Porque foi excluído, né? Há uma excludente, há as excludentes de licitudes, né? E nós precisamos o quê? Verificar se esse agente agiu amparado a essas excludentes. E se nós estivermos diante de um fato que é atípico, por mais que essa pessoa, que esse acusado, ele seja, na verdade, semi-imputável ou inimputável, não há o que dizer numa culpa, numa responsabilidade criminal. Por quê? Porque o fato é atípico, né? E também esse fato precisa ser antijurídico, tá? E o próximo pressuposto, então o primeiro é que haja prova de que o acusado cometeu fato típico e antijurídico. O segundo pressuposto é que exista prova da periculosidade. Essa prova da periculosidade, ela não pode ser assim, o juiz entendeu que o agente é perigoso. Não. Precisa ter uma perícia, precisa ter uma comprovação dessa periculosidade, tá? Para quê? Para que essa pessoa seja acometido por essa sanção penal, que é a medida de segurança. Prosseguindo, nós temos as espécies de medida de segurança. Elas estão previstas entre os artigos 96 a 99 do Código Penal. Então, eu recomendo a leitura. A primeira espécie é a detentiva. E qual é o público, na verdade, para que sofra essa medida, né? Essa espécie de medida de segurança? É justamente aquelas pessoas que são inimputáveis ou semi-imputáveis, que tenham tido, que foram um crime que for apenado com reclusão. Então, esse crime que for apenado, que tenham cometido um crime apenado por reclusão. Esta, né, deverá o quê? Esta deverá ser cumprida num hospital de custódia, tá? Então, é isso que prevê a lei. Então, a primeira espécie é a detentiva. A segunda espécie é a restritiva. A restritiva, ela justamente, ela tem ela consiste, né? Tem como finalidade
a sujeição desse agente a tratamento ambulatorial, ou seja, na necessidade de comparecimento regular. Para quê? Para consulta com psiquiatras, com equipe multidisciplinar, tá? E, ele é aplicado a quem? Enquanto a detentiva ela é aplicada ao acusado, né, a pessoa que come o apenado com reclusão, a restritiva ela é aplicada ao apenado com pena de detenção, tá? O crime de detenção. Então vamos anotar, né? Então a restritiva ela aplica-se aos crimes apenados com detenção, quer, agora um detalhe importante, tanto de uma situação da detentiva quanto da restritiva quer se trate de réu inimputável ou semi-imputável. Então são essas as principais peculiaridades. Vou deixar para vocês também um artigo a respeito da temática para fins de estudo e estou à disposição para que possamos conversar um pouco mais a respeito da temática no nosso horário de aula. Bons estudos!